Bom, pessoal, conforme vocês viram, né, saiu hoje, todo mundo está comentando, né, que o Lula encerrou aquele programa de escolas cívicos militares, né. Vamos falar disso em 3 pontos. Primeiro, as mentiras. Estão espalhando por aí que Lula fechou escolas militares. Mentira. Aquilo não era escolas militares, eram escolas cívicos militares. Era uma parceria entre os militares e a sociedade civil para fazer essas escolas. Então nenhuma escola militar foi fechada, tá? É mentira. Segunda mentira. Lula não fechou nenhuma escola, tá? Na verdade, ele só vai retirar os militares dessas escolas e transformar em escolas civis como as outras escolas normais, tá? Então, nenhuma escola foi fechada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Tem várias pessoas criticando, dizendo que vai piorar a qualidade de ensino. Até agora, pessoal, eu fiz até uma pesquisa antes de fazer o vídeo, não tem nenhum estudo que mostre que o desempenho de alunos de escola militar seja melhor ou pior do que de uma escola civil. Não tem. Não temos dados para isso, entendeu? E até curioso, né, essa percepção popular de que uma escola militar seria melhor qualidade de ensino, mas eles não conseguiram produzir nenhum dado que ateste ou prove isso, tá? Então, você só tem no imaginário popular isso. Agora, qual que é o problema disso? Vamos considerar, então, que as escolas cívico-militares tenham realmente uma melhor qualidade de ensino, o que não é verdade. Segundo dados, né, por exemplo, no Enem, as notas mais altas foram do Nordeste e de escolas comuns, escolas civis, tá? Mas vamos supor que sim, vamos supor que a escola militar tem uma qualidade melhor, tá, de ensino. Eu fiz uma pesquisa aqui antes de fazer o vídeo. Esse programa do Bolsonaro, eles só criaram 216 escolas em todo o Brasil. Olha o tamanho do Brasil, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 200 milhões de habitantes, mas eles criaram só 216 escolas, só. Então, se elas têm uma qualidade de ensino superior, por que em 4 anos o governo Bolsonaro não expandiu isso para todas as escolas? Quer dizer, então, que algumas crianças teriam o privilégio de estudar numa escola que supostamente seria melhor, e as outras que se virem. É como se o governo oferecesse uma escola particular de qualidade para algumas poucas crianças e as outras, que se virem. Então, isso já seria por si só injusto. Se elas são realmente melhores, então que se fizesse para todos, principalmente em periferia, onde nós temos uma carência, né, de qualidade de educação maior. Mas não, só para meia dúzia de brasileiros, então isso é só um elitismo, tá? Não seria bom para ninguém. Agora, outro ponto que eu queria abordar. Será que uma educação militar é melhor? Não. Um professor militar, ele não é um educador, ele não é um pedagogo. Ele pode até ter uma formação, ter feito algum curso numa área ou outra, mas a mentalidade do militar é diferente da mentalidade de um professor. O militar, ele tem a mentalidade de combate, porque a área dele é o combate. Ele é um militar, ele tem que combater um invasor estrangeiro, um inimigo, essas coisas. Então a mentalidade dele é combativa. E não é isso que é necessário para as crianças, uma mentalidade combativa. Na verdade, as crianças têm que ser educadas, português, matemática, geografia, essas coisas. Não ter aquela mentalidade de combate. Tanto que, por exemplo, o Bolsonaro estudou em escola militar. O Bolsonaro falou, por exemplo, que a gente pode viver sem oxigênio. O Bolsonaro negou vacina a pandemia inteira. Tanto que ele arrumou um problemão danado lá para o Mauro Cid por causa de uma vacina que ele não quis tomar até hoje. Um cara que estudou numa escola militar acha que uma vacina pode fazer mal. O que ele aprendeu nessa escola militar? Um cara que ficava tentando empurrar cloroquina e vermectina, remédios sem comprovação científica, e remédios que não são antivirais, para combater um vírus. Foi isso que a escola militar ensinou para ele? A negar a ciência? Então, de onde é que falam que os militares são melhores? Lembrando que o Bolsonaro, quando ele assumiu a presidência, ele escolheu quase todo o seu governo militar. A maioria dos ministros dele eram militares. Raras exceções, como Mandetta, que era médico, ou Sérgio Moro, que era juiz, ou Paulo Guedes, que era economista, mas o resto era tudo militar. O que esses militares fizeram em 4 anos, além de ficar mamando nas tetas do Estado? O Pazuello, por exemplo, ele chegou a confundir Rondônia com Roraima, no envio de vacinas. Isso que ele era um mestre de logística. Isso é a qualidade militar que eles falam tanto? Então, nós não vimos em 4 anos nada disso. Nós vimos caos, destruição no governo Bolsonaro, e as poucas coisas boas que foram adiante no governo dele foram por civis, não por militares. Na verdade, os militares não fizeram nada. Pega, por exemplo, aquele astronauta lá, o Marcos Pontes. O que ele fez de contribuição para a ciência em 4 anos como ministro da ciência? Não fez nada em 4 anos. Então, de onde é que eles tiraram essa ideia de que ser militar é melhor? Eu vou até explicar para vocês agora qual é o maior problema disso. O Bolsonaro sempre colocou militares em cargos porque o Bolsonaro tem essa mentalidade militar e um preconceito com a sociedade civil. O Bolsonaro é daquele tipo de militar que acha que o militar é superior ao civil. Então ele acha que ele, por ter uma formação militar, aquele negócio de ética, disciplina e hierarquia, ele é muito superior a uma pessoa comum. Por isso que ele enchia o governo de militares
porque ele só confia em militares. Ele é preso nessa mentalidade militar da época da ditadura. Tanto que na época da ditadura, os militares pintavam e abusavam aqui no Brasil e não tinha quem controlasse eles, era uma ditadura. Se você tivesse, por exemplo, numa rodinha de amigos numa praça conversando, os militares já chegavam dando borrachada e dispersavam a rodinha. E se você não te levasse para um porão do DOPS, né, ou para a cadeia, ou para a delegacia, acusando você de ser comunista. Era assim que era na época da ditadura. Pergunte aos seus pais, se vocês não viveram essa época, você deu o inferno que era a ditadura militar. Um humorista não podia contar uma piada que podia ser censurado pela ditadura. Eles tinham fiscais. Eu lembro que o Ari Toledo uma vez falou isso, que ele foi contar uma piada no show. Depois que terminou o show, já estava um militar lá que estava assistindo o show dele, esperando ele. Falou, olha, você não pode contar mais essa piada. Se você contar de novo essa piada, você vai ser preso. Nós tivemos faixas de discos riscadas, censuradas pela ditadura militar. Porque o militar ele tinha essa mentalidade de que ele era superior ao outro. Na verdade, a única coisa que o militar tem de superior é a força. Porque eles têm as armas, munições, essas coisas. Então, eles têm o aparato do Estado para oprimir os outros. Só nisso que eles são superiores. No resto, e nada. E o risco dessas escolas militares é justamente isso. Você está criando só 260 escolas, só para algumas crianças, que não são todas, e essas crianças vão aprender o que nessas escolas? Uma mentalidade de combate e de superioridade. Ah, eu sou superior ao meu vizinho porque eu estudo numa escola militar, meu vizinho é um vagabundo comunista. Você vai encurtindo isso na cabeça da pessoa. A criança vai tendo aquela mentalidade combativa e aquela mentalidade segregacionista, como se eles fossem de uma casta superior, só porque estudaram numa escola militar. Você tira toda aquela parte humana da criança, que é necessária no desenvolvimento, a parte de brincar, fazer bullying no bom sentido, tá, pessoal? Que é zoar com o coleguinha, sair na porrada na hora do recreio, tá, fazer uma bolinha de papel e jogar no outro, e jogar futebol, bolinha de gude. Você tira toda essa parte humana da criança, coloca a criança num sistema robotizado, né, que ela tem que fazer toda aquela cronologia militar, e você vai impor nela uma mentalidade de superioridade. O que lembra um pouco até o nazismo, né? Porque o nazismo pregava a superioridade de raça. Só que aí, nesse caso, você está colocando uma superioridade social, se você é civil ou militar. Então a criança fica com aquilo na mente. Eu sou superior ao meu vizinho, porque meu vizinho estuda numa escola civil. Eu não, eu estudo numa escola militar, então eu sou superior. Então é extremamente perigoso esse sistema de ensino que foi colocado aqui no Brasil. Porque você não vai formar alunos inteligentes, você vai formar bolsonaristas. Pessoas que ficam bajulando militares, que acham que o militarismo é a melhor coisa do mundo, que o militarismo é bom, sendo que, na verdade, os militares no Brasil, todo mundo viu como é que foi o governo Bolsonaro, né? Eles só dão gastos, nós pagamos fortuna para os militares, até para as filhas deles, né, que nem se casam porque tem uma pensão vitalícia, e um monte de mamata. Uma vez um helicóptero do Exército foi usado para levar uma revista Playboy para o general Braga Neto, que estava na Amazônia. Engraçado, né, que quando faltou vacina no Amazonas, eles não moveram um avião militar para levar oxigênio. Vacina não, perdão, oxigênio. Quando teve a crise de oxigênio em Manaus. Agora, para levar a revista para os militares, tinha. Então, você querer criar uma classe social segregada, superior, com uma mentalidade combativa e de superioridade, não é nada pedagógico e não é nada bom. Você só vai criar pessoas que vão ficar fanatizadas pelo fascismo e pelo militarismo. Ou seja, você vai criar e doutrinar uma horda de crianças bolsonaristas. E até engraçado, né, que o Eduardo Bananinha falou essa semana, né, que os professores doutrinador, eles são piores do que o traficante. Mas as escolas cívico-militares era isso, é doutrinação pura, é fascismo. Não, porque tem que combater os comunistas, fascistas, comunismo é morte, é miséria, esse bando de mentiraiada que a gente já está cansado de ver. Então eu pergunto, é bom essas escolas militares? Não. Na verdade o Lula fez muito bem. Criança tem que brincar, tem que ter educação, e criança tem que ter material didático, aulas pedagógicas, não militares, tá bom? Tá aí, pessoal, gostou do vídeo? Dá um like, isso ajuda a aumentar a atividade e alcance, tá? Obrigado aí por ter assistido, paz a todos.